poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Vamos parafrasear aí, Jerusalém. Mas vamos, Surubim. Surubim faz parte do Brasil? Faz parte do mundo? Amém? Nós temos o ID do Evangelho do Senhor. Mas, nós estamos fazendo isso? Nós estamos levando o Evangelho do Senhor? E aqui fala que nós recebemos poder. Nós temos o Espírito Santo, que Ele é nosso maior ajudador. No nosso trabalho, no Toyota, entregando mercadoria, fazendo manutenção de ar-condicionado, na escola estudando, fabricando roupas, um versículo, falando do amor de Cristo. E eu falo, quando foi passado para mim essa mensagem, eu já gosto dessa passagem, porque é bem a nossa visão. Nós devemos ir e pregar o Evangelho a toda criatura, não é? E quando fala em Jerusalém, Surubim tem mais de 69 mil habitantes. Irmãos, se cada um de nós, no mínimo, evangelizarmos 5 pessoas por dia, trazendo para perto, falando do amor de Cristo, a nossa igreja dobra, não dobra? Amém? Mas, se eu for guardar só para mim como uma represa, eu não vou alcançar as pessoas que estão ao meu lado. Mas eu sou um rio que fala do amor de Cristo, um rio que fala do Evangelho, um rio que transforma vidas. Irmãos, quando fala confins da terra, Surubim é muito grande. Nós vamos chegar até as pessoas, mas quando nós levantamos com ousadia, com o Espírito Santo, branda dentro do meu coração assim: Senhor, eu posso mais. Eu não posso ser guardado só para mim. Eu tenho que alcançar as pessoas. As pessoas têm que ver Jesus em mim e a luz do mundo que está dentro de mim. As pessoas vão ver verdadeiramente a mudança que o Senhor fez na minha vida. Mas para isso, eu tenho que pregar o Evangelho. Eu tenho que viver o Evangelho. Até que as pessoas sejam alcançadas através do meu testemunho, da minha vida. Porque fala, confins da terra. Surubim, irmãos, vai se tornar pequeno. Porque quando a gente se levanta para levar a palavra do Senhor, nós devemos falar cada dia mais. Amém? E eu fico assim, olhando o quanto Deus tem feito grandes maravilhas sobre a minha vida, sobre a nossa casa. E eu fico, Senhor, às vezes pensamos que Senhor, amém. Pensamos que missões é levar a palavra do Senhor para as nações. Mas o nosso maior campo missionário é a nossa cidade. Não é levar o Evangelho. O meu chamado é missionário. Eu vou levar a palavra do Senhor para outras nações. Mas Surubim é uma nação. Amém? E eu anotei assim para mim. Pensamos em algo distante. Outros países, outras cidades, outras nações. Mas Jesus começou falando onde? Aonde Jesus começou falando? Em Jerusalém. Mas como a palavra de Jesus veio para chegar no Brasil, Ele usou outros missionários, outras palavras. Mas o nosso maior desafio hoje é como está a nossa vida. Alinhado com a palavra? Ou só pregar a palavra por pregar? Só no domingo, na quinta, no culto do Espírito Santo, nos grupos de conexão. Nós devemos pregar o Evangelho todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque as pessoas vão ver verdadeiramente o Espírito Santo que habita dentro de nós. E em Mateus 5, 14 e 16, fala assim: vós
Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Mas, se nós somos a luz do mundo, se nós pregamos o evangelho, as pessoas verdadeiramente têm que ver a nossa luz. A nossa luz. Aí diz assim: não precisamos ir longe. A gente só precisa começar. Só precisamos começar. Quem são as pessoas que estão ao nosso lado, que estamos evangelizando? Famílias, vizinhos, amigos, pessoas do futebol, pessoas do nosso trabalho, pessoas que estão ao nosso lado. Como verdadeiramente elas estão nos observando? Aí nossa terra, nosso campo, Surubim é o nosso maior campo missionário. Se a gente falar assim, falo de mim, eu no meu trabalho, eu falo ao máximo do Senhor Jesus. É uma frase que eu peguei para mim: eu estou melhor do que ontem. Se ontem eu falei do amor de Jesus para 5 pessoas, eu vou dobrar. Eu vou falar para 10. Isso seja no meu trabalho, isso seja no meu grupo que eu tenho de clientes, nos meus status, colocando uma palavra de incentivo. Aí diz assim também, em João 4,35. Por favor. Vocês não dizem, isso é Jesus falando, só daqui a 4 meses haverá colheita. Eu digo a vocês que abram seus olhos e veja os campos, eles estão maduros para colheitas. Os campos, e eles estão maduros para colheitas. Nós estamos maduros para levar o evangelho do Senhor? Nós estamos lendo as Escrituras? Nós estamos colocando tudo em prática? Nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo? Porque, irmãos, ler a Bíblia é muito bom, mas melhor é praticar. É meditar na palavra dia após dia, dia em dia. Aí diz assim: existe uma fome espiritual nas pessoas. Muitos estão esperando uma palavra, um convite, um cuidado, um incentivo. Que vocês sejam ousados com incentivo. Evangelizar não é só no domingo, como o nosso pastor Jair falou. Nós vamos se encontrar aqui às vezes mesmo, vamos nas casas levar a palavra. É todos os dias, é todos os minutos, falando do Senhor Jesus. Até que aconteça. Por quê? Porque, irmãos, nós estamos desfrutando de maravilhas do Senhor. Mas tem irmãos e irmãs que estão perecendo aí por falta de conhecimento da palavra. Oséias 4,16 fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes pensamos que ninguém quer ouvir, mas na verdade eles querem ouvir a palavra do Senhor Jesus. Às vezes pensamos que ninguém não quer ouvir a verdade. O problema não é o campo, o problema são os trabalhadores, que às vezes, falar de mim no começo, quando o pastor Jair foi lá em casa com o irmão Flávio, quando eu passei em alguns cultos sem ir, mas como eles dois estavam tão cheios do Espírito Santo, tão cheios da palavra, que eles não desistiram de mim. Eles são os trabalhadores do Senhor, se levantaram com ousadia: meu irmão, tu está aonde? Estou em casa, posso ir aí? Pode, vem. Oraram por mim que eu não estava bem, levantaram a minha autoestima, e hoje eu estou aqui. Por quê? Porque se levantaram 2 trabalhadores do Senhor. Ou seja, eles saíram da sua zona de conforto, saíram do campo e foram até a minha casa
Para quê? Para falar do amor de Cristo. E hoje tem pessoas que estão ao nosso lado, que foram alcançados, por quê? Campos missionários. Não é lá fora, irmãos, é aqui. Amém? E fala assim também em Romanos 10. Cadê? Romanos 10, 14 e 15. Por favor. Como então invocarão aquele que não creram? E como creram naquele de que não ouviram? Mas espera aí, irmãos, se eles estão ouvindo de mim a minha palavra, se eu estou vivendo a palavra, eles vão acreditar, sim ou não? E como ouviram, se não houve quem pregue, ou se não tem ninguém quem pregue? Se eu saio da minha zona de conforto, vou levar o evangelho para eles, eles vão ouvirem. Mas, se eu ficar na minha zona de conforto, eu ficar na minha cama, ou na frente da minha televisão, assistindo Netflix, ou vendo coisas no YouTube, ou no Instagram, eles não vão ser alcançados, porque eu negligenciei a obra do Senhor. Ou seja, eu paralisei, eu travei uma vida que ia ser salva por conta de negligência minha. Mas, se eu invocar o nome do Senhor, se eu me levantar com ousadia, se eu me levantar com o Espírito Santo que branda dentro de mim, eu vou chegar até eles. E as pessoas que estiverem ao meu lado, eu vou levar a palavra. E eles vão ser alcançados como eu fui alcançado. Através de um convite, através de 2 homens que foram na minha casa falar do amor de Cristo. Ou seja, eu e minha casa hoje servimos ao Senhor. Por quê? Porque se levantou 2 missionários. Mas por trás dos 2 missionários tem uma visão. Qual é a visão? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Até que aconteça. Amém? Irmãos, nós somos uma igreja missionária. Amém? Mas para que isso aconteça mais coisas, nós devemos sair da zona de conforto, ligar, mandar mensagem, visitar. Amém? É isso que nós fazemos. Mas nós precisamos fazer mais, ter constância. Amém? Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Amém? Portanto, vão e façam discípulos. Quem é discípulo? De todas as nações. Mas lembrando que Surubim é um campo missionário. Salgado é um bairro. Casinhas é uma cidade. Lagoa de João Carlos é uma cidade. Santa Maria é uma cidade. João Alfredo é uma cidade. Irmãos, nós precisamos levantar e sair e pregar o evangelho. Amém? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aí vamos lá. Deus quer usar cada um de nós, não apenas pastores, líderes, a nossa liderança, mas cada um de nós, liderados. O Senhor, Ele quer usar cada um de nós. Vai ter pessoas que têm palavras bonitas, tem pessoas que uma simplicidade vai alcançar aquela pessoa. Se eu não consigo ganhar uma pessoa para Cristo, tem pessoas que vão chegar até elas e vai conseguir. Ou seja, mas nós não podemos parar de pregar o evangelho. Muito pelo contrário. Se a pessoa não quer ouvir, a gente prega. Até que se rompa. Amém? Às vezes, irmãos, eu olho assim para mim e eu digo, Senhor, muito obrigado. Ontem eu estava no centro, ontem à tarde, e fui na feira, fui falar com 2 amigos meus, que mandaram mensagem para mim, fez assim, cara, muito bom ver você falando da palavra de Jesus, muito bom você desfrutar do Senhor, muito bom. Mas tem pessoas, Gel, que precisam desse evangelho.
Gel, tem pessoas que estão se perdendo na caminhada, porque não tem ninguém que levante. Aí eu olho para vocês e pergunto para vocês: nós estamos fazendo o que é certo? Estamos, não estamos? Mas nós vamos alcançar Surubim, não vamos? A Bíblia diz que o Senhor, Ele manda mais trabalhadores para a sua ceifa, não manda? Mas, hoje eu quero dizer para vocês, que o Senhor, Ele está abrindo cada dia mais. O Senhor, Ele conta comigo e com você. Há uma geração que precisa de um reavivamento. Pessoas que estão querendo perecer. Pessoas que estão querendo desistir. Mas nós como igreja, nós vamos se levantar com ousadia, orar, interceder por aqueles que estão querendo desistir. Porque toda a autoridade foi nos dada. Toda a autoridade foi nos dada. Para quê? Para pisar serpentes e escorpiões. E esse jovem falou para mim assim: Gel, eu preciso ouvir a voz de Deus. Gel, eu preciso novamente sentir a presença de Deus. E ontem no meio lá da feira, ele se converteu para o Senhor Jesus. Ontem ele fez: Gel, todo o peso que estava sobre o meu corpo saiu. Gel, eu quero algo novo. Eu quero viver algo novo. E toda a honra e toda a glória, porque eu senti uma direção. Eu não fui apenas para a rua para comprar algumas coisas. Eu fui, deixei a minha esposa, deixei minha filha. Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo? E quando eu cheguei no meio da feira de fruta, esse jovem aceitou Jesus. E esse jovem, hoje ele está alegre. Hoje ele está feliz, porque todo o peso dele saiu. Mas eu tive que sair da minha zona de conforto. Eu passei a semana todinha querendo chorar, chorando. E hoje de madrugada eu acordei chorando. Eu acordei chorando e eu estava ali orando ao Senhor. E o coração brandando dentro de mim: Senhor, o que queres que eu te faça? É muito bom, irmãos. Pregar o evangelho é muito bom. Mas melhor ainda é servir ao Deus que é todo poderoso, o Deus que nos levanta, o Deus que nos capacita, o Deus que nos busca todo dia levantando. Filho, você não está só, todos os dias. E eu olho assim para algumas pessoas que estão querendo perecer por falta de conhecimento ou até por medo, o que o Senhor quer fazer. Mas deixa eu te falar, do jeito que o Senhor fez com a minha vida, com a vida de algumas pessoas da nossa igreja, Ele quer mais. Ele quer mais. Ele quer mais. Ele quer mais, irmãos. E eu anotei isso aqui para vocês e para mim. Deus precisa de homens e mulheres, jovens e adolescentes, com ousadia. Ore pela sua cidade. Ore pela nossa cidade. Ore pela sua família. Ore pelos seus parentes. Ore por aqueles que vocês querem que sentem do seu lado na nossa igreja. Orem por eles, porque até que vai acontecer. Irmão, eu estou orando por algumas pessoas do meu trabalho. E eu já estou vendo algumas mudanças. Porque eu não desisto. Desistir? Jamais. Eu vou persistir. Até que aconteça. A nossa cidade, irmãos, não é conhecida como a capital da vaquejada. Ela vai ser conhecida como a capital da fé. Vai não, ela já é. Ela já é conhecida como a capital da fé. Mas se nós pegarmos juntos, com o ID, pegar uma só visão, um só parecer, nós vamos alcançar Surubim, região e os confins da terra. Daqui sim vai sair grandes missionários, grandes evangelistas, grandes pregadores, grandes homens de Deus e mulheres de Deus. Mas primeiros nós temos que cuidar da nossa cidade. Primeiro nós temos que cuidar da nossa cidade. E segundo, cuidar de nós, do nosso corpo. Por quê? É o Espírito Santo que habita dentro da gente. Irmãos, é maravilhoso servir a Deus. Começa na nossa cidade, mas não termina aqui. Termina em outras cidades, mas não termina aqui. Não termina aqui. Como nós podemos contribuir com isso? Levando o evangelho. Em Marcos 16, aqui.
Coloca Atos 1:8 novamente, por favor. Eu recebi um poder que tem dentro de mim, que é o Espírito Santo, que pessoas estão do meu lado testemunhando o que o Senhor Jesus fez sobre a minha vida. Em Surubim vai ser conhecido como a capital da fé. Em Surubim vai acontecer grandes maravilhas. Em Surubim vai se levantar uma geração ousada no Senhor. Em Surubim vai se levantar uma cidade que vai transformar não só Surubim, mas também as cidades vizinhas. Em Surubim vai sair pregadores, pessoas levando evangelhos. Em Surubim vai se levantar grandes pastores. Em Surubim vai se levantar um grande manifesto do Senhor, uma geração ousada. Em Surubim vai haver um dos maiores avivamentos. Em Surubim vai haver uma das maiores cruzadas. Em Surubim pessoas vão ser curadas. Em Surubim vai haver o transbordar de uma geração repleta, disposta a pagar o preço e servir ao Senhor. Em Surubim nós somos um, mas vamos se tornar muitos. Em Surubim vai sair um dos maiores centros de treinamento bíblico de Surubim. Amém? Eu não sei vocês, irmãos, mas Deus já está falando com algumas pessoas aqui, acordando de madrugada para orar. O Senhor já está falando que realmente Ele quer que você faça. Eu estou acordando direto. O sentimento de querer fazer mais. Mas para isso acontecer, eu sou chorão, tá? Eu sou chorão porque quando eu sinto a presença do Senhor sobre a minha vida, sobre mim, eu tenho um temor tão grande. Porque eu sei o que a palavra faz. Eu sei o que a palavra muda. Eu sei o que Ele fez comigo. Oh, Senhor. Irmãos, é muito bom botar uma Bíblia debaixo do braço. Mas o melhor ainda é viver. Melhor é viver. Não querendo ser mais. Mas eu sou. Porque eu fui restaurado pelo Senhor. E hoje eu amo falar a palavra do Senhor. Onde eu chego eu não consigo, é automático. A palavra do Senhor vem, sai dentro de mim. As pessoas podem falar negativo, eu falo positivo. As pessoas podem falar incredulidade, eu falo a palavra. As pessoas podem dizer que está tudo ruim, eu digo que está bom. Porque eu entendi, irmãos. Porque o Senhor, Ele faz grandes coisas. E pessoas estão fora aí, perecendo. Uma geração que é forte. Uma geração que tem fome e sede da palavra. Mas nós podemos fazer mais. Não é só dia de culto, irmãos. É todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Falar do amor de Jesus. Tem jovens, pessoas mais maduras, que estão desistindo do Evangelho. Mas nós, como igreja, devemos nos levantar, orar, interceder por cada um deles. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual casa eu quero visitar? Qual casa eu posso visitar hoje? Qual casa, Senhor, eu quero levar a Tua palavra? Qual casa, Senhor, que o Senhor quer que eu vá? O Senhor vai falar assim: filho, sai da tua zona de conforto. Sai da sua zona de conforto. E
tema é começar onde nós estamos. Começar onde nós estamos. Começar onde nós estamos. Começar onde nós estamos. Missão, irmãos. Não desista da sua família. Não desista da sua família. Permaneça orando, permaneça perseverando. Não importa o que aconteça. Persevera na tua família. Persevera. Persevera pela tua rua. Pelas pessoas que dizem que você não vai conseguir. Que você não está querendo. Que você está querendo aparecer. Ei, não. Persevera sobre a tua família. Até que, irmãos, aconteça. Pai, em nome de Jesus, eu não sei, Pai, o que está acontecendo. Os corações tristes, angustiados, dizendo que não vai conseguir, dizendo que não vai fluir, mas é até hoje, Senhor. É até hoje, Senhor. Levanto, Pai, com a autoridade, Senhor, para falar a tua palavra, Senhor. Homens e mulheres, Senhor, se prostrando diante de ti. Homens e mulheres, Pai, orando até o Senhor. E vá, Senhor, até onde eu não posso ir. Mas a minha voz, Senhor, vai chegar. A voz dos meus irmãos vai chegar. A voz, Pai, que habita dentro de nós. Que é uma direção do Espírito Santo. Por quê, Pai? Nós somos nós somos evangelistas, missionários sobre as nações, sobre Surubim, Pernambuco, o país. Pai, obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor está fazendo, tirando, Senhor, toda a angústia de nossos corações, colocando um alívio, uma alegria. Obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor, que branda dentro de nossos corações. Uma palavra, Senhor, com sinceridade, com alegria, com paz, com amor. Pai, eu sou grandioso, Pai, pela tua palavra. Nós somos, Senhor, uma geração que nós temos fome, sede da tua palavra. Pai, jovens, Senhor, que estão querendo, Pai, paralisar, mas é até hoje. Todo fardo, todo peso saindo, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo, Pai, todo mal, Pai, que possa estar chegando na vida de cada jovem, das pessoas mais maduras, Senhor, que estão querendo desistir do teu evangelho, Senhor. Leva, Senhor, missionários até eles, Senhor. Oh, Pai, leva cada missionário nas nações, levando a tua palavra. Leva, Pai, cada missionário no teu campo, Senhor, em campos, levando a tua palavra. Pai, obrigado, Senhor, pela igreja missionária, uma igreja que cresce cada dia. Países, Senhor, que estão perecendo, Senhor, que estão se afundando, Senhor, porque não tem ninguém que pregue. Mas leva, Pai, homens e mulheres até lá. Pai, obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Leva a tua palavra, Senhor, até eles. Que a tua palavra, Senhor, tem poder para curar, para libertar, para salvar, Senhor. Como o Senhor fez um dia, Senhor, com grandes homens e mulheres. Uma geração, Senhor, que está levando a tua palavra. Cuida, Senhor, guia cada um deles. Obrigado, Pai, porque o seu amor é maravilhoso sobre nossa vida, sobre a nossa casa. Obrigado, Pai, pela vida, Pai, do apóstolo Guto, pelo pastor Humberto, pastor Carlos Júnior, Senhor, por todas as igrejas, Senhor, verbo da vida, Pai. Obrigado, Pai, por portas abertas, Senhor, para cada congregação. Portas abertas, Senhor, para grupo de conexões. Portas abertas, Senhor, para tudo, Senhor, que for a tua palavra. Nós declaramos, Senhor, uma igreja, Pai, crescendo e avançando. Portas sendo abertas, Senhor. Pontos de pregações, Senhor, sendo abertos. Grupo de conexões chegando, Pai, em todas as cidades vizinhas. Pontos de pregações, Senhor, em todas as comunidades. Nós declaramos, Senhor, que já aconteceu.
Obrigado, Pai, por mais trabalhadores, Pai, porque a seara é grande, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito grande, Senhor, grande obra, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que cada dia tem crescendo cada dia mais dentro dos nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, Pai. Hoje, irmãos, coloco para vocês que o Senhor me mostrou hoje pela manhã. Isso eu posso falar. Os nossos olhos estão chegando a um ponto que nós vamos olhar assim: Senhor, como é tão fácil. Hoje eu vi uma geração, não só de jovens, mas uma geração ardendo em chamas. Uma geração que está com fome e sede da palavra. Uma geração que não está desistindo. Porque daqui vai sair uma geração maravilhosa no Senhor. O Senhor, Ele me mostrou famílias que estão sendo restauradas. Família, porque vocês estão orando por cada parente seu. Famílias que vão crescer ao seu lado. Tem pessoas aqui que há algum tempo atrás foi profetizado sobre a família, que só você estava na sua família, só hoje na igreja. Mas hoje já tem filhos, parentes e amigos. E o Senhor vai fazer mais. Só persevera. Você já deu o primeiro passo, que é ir. Você veio, você saiu da zona de conforto. E hoje o Senhor fala assim: tudo é no meu tempo. E eu estou fazendo acontecer algo extraordinário. Não se preocupe, porque brevemente a sua família, seus parentes, pessoas que você está orando no seu ambiente de trabalho, vai estar ao teu lado. Porque você não desistiu. Você está orando, você está jejuando, você está sendo levantado de madrugada para orar, para interceder por eles. Já aconteceu. Já aconteceu. Se você está crendo, irmãos, recebe que antes do meio do ano já aconteceu. Eu não sei o que você está esperando do Senhor, mas tem duas chaves disponíveis. Não sei se é para carro, se é para casa. Não sei. Duas chaves. Um papel e uma caneta para assinar. Não sei para quem é. Já está disponível. Amém? Orei para soro e para mamar mais. Ei, para bababaciro mais. Pastor Fabiano, a sua jornada Pastor Fabiano e irmã Adriana, a jornada de vocês, a caminhada, vocês vão chegar longe.
o tempo está ajudando, favorável a vocês dois. O tempo colocou grandes homens e mulheres ao lado de vocês para orarem, para se alegrar. E vocês perseveraram e estão perseverando até hoje. Hoje, vocês vão mais longe, mais adiante. Há um tempo que vocês estavam orando, querendo grandes coisas, já chegou. O Senhor está abrindo vários sítios para vocês, de frutas. Mas pega essas frutas e troca por recurso. Por casas, projetos e viagens. Eu vejo vocês em outros lugares pregando o evangelho, cidades vizinhas, estados diferentes. O Senhor está capacitando vocês para isso que está acontecendo. Hoje é um ciclo novo na vida de vocês dois. O Senhor está aí, pastor, mas eu vejo o Senhor em chamas. Eu vejo um anjo ao seu lado, lhe protegendo, lhe capacitando, lhe guiando com autoridade, porque o Senhor está fazendo o que é certo. E eu vejo um anjo do seu lado, colocando as suas duas mãos sobre o Senhor, apacentando o Senhor, cuidando tão bem do Senhor, mesmo quando o Senhor pensava que estava só. O Senhor Jesus, Ele sempre esteve do seu lado, cuidando, colocando homens do seu lado. Mas hoje, o Senhor está fazendo cada dia mais sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. E o Senhor, com a sua esposa, vão crescer cada dia mais. O Senhor, na live de 12 horas, tinham atrás do Senhor. E quando o Senhor estava aqui, nesse púlpito, orando ao Senhor, tinha um anjo, e cobrindo com glória. Cada oração que saía diretamente do seu corpo, da sua voz, do seu espírito, era isso que o Senhor estava fazendo. Ele estava lhe capacitando para que hoje vocês desfrutem as maravilhas que tem através da sua vida e através da sua esposa. E hoje, onde o Senhor vai, juntamente com a sua esposa, um anjo do Senhor, ele está ao lado do Senhor e da sua esposa, porque o dom que o Senhor tem de pastor, o pastoreio que o Senhor faz, cuidando das suas ovelhas, é isso que o Senhor quer. O Senhor faz com excelência, o Senhor faz com amor, o Senhor faz com alegria, porque o Senhor não é desistir, o Senhor é de perseverar. Prepara o passaporte. Não é a segunda vez que algumas pessoas falam para vocês: prepare o passaporte, em nome de Jesus. O povo pode subir. Braba mama sere braba mama mais. Robo sere braba mama sere braba mama mais. Braba mama sere brobo sere braba mama mais.
Braba mamama celebrou bobo cerebraba mamás. Bobo celebraba mamama xeriquilaraba sorebraba mamamás. Robo bobo celebra mamães, sei quebra cerebraba, xeriquilara, suricanalaba, sei quebrabas, ei quererá, sei. Brahma celebra mamama xeriquilaraba, suribra mamães. Ei. Babama, cerebra, babama, xerica, laraba, surica, laraba. Um grande exército se levantou.